O balé é a modalidade mais errada do mundo. E eu vou te falar nesse vídeo. Calma. Roda aí a vinheta que eu vou te explicar melhor. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamires Reis. Eu sou o Vini Gomes, personal trainer. Eu sou personal trainer de bailarinos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que vai trazer um assunto um pouco polêmico. Não sei, vamos ver. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui, ativar o sininho, porque toda semana, olha, toda semana tem videozinho aqui. Vocês assistem, vocês esquecem de se inscrever. Então já aproveita aí, já deixa o seu like e se inscreve. Olimpíadas chegando, né? Estamos aqui em Paris 2024, muito esperado. Essas Olimpíadas vão ser memoráveis, né, pra galera da dança, e eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente. E aí eu resolvi trazer o Vini hoje, porque a gente já tem essa conversa muitas vezes, assim, desde quando a gente assiste algum esporte, desde quando ele vai lá pro Festival de Joinville, a gente sempre tem essas discussões. E aí a gente pensou, por que não trazer neste momento memorável que são as Olimpíadas de Paris 2024? Que vem no estilo, uniformizado ainda. Pois é. Então a gente vai deixar o nosso mascote Patrício de lado. Hoje o mascote do balé vai ficar de lado. Não é pra ele hoje. Hoje não. E porque hoje é dia de trazer os mascotes olímpicos da Rio 2016. O Vini, olha que coisa. E o Tom. A gente só não trouxe o mascote do Paris porque, né, a gente não tá em Paris. Então a gente representa os mascotes olímpicos. Aliás, quem for pra lá e quiser trazer pra gente, estamos aceitando também, né? Pode mandar mensagem aí, por favor. Então, assim, qual que é a grande discussão que tá rolando aí no mundo da dança? Ah, mas o balé não é esporte. Ah, mas o balé é não sei o quê. Ah, e aí, por que eu quis chamar a atenção de vocês na primeira coisa que eu falei aqui do vídeo, de que o balé é a modalidade mais errada no mundo? Porque o bailarino ainda não entendeu que é sim uma arte, mas que ele precisa ser encarado como um esporte. E a gente vai tentar trazer o máximo possível de argumentos aqui para vocês, principalmente relacionando essa coisa das Olimpíadas, para vocês entenderem de que o fato da gente falar que o balé pode ser caracterizado como esporte não descaracteriza a arte em si, não descaracteriza tudo que a gente já tem trabalhado há 200 milhões de anos. Mas a gente precisa parar de reproduzir as mesmas coisas que as pessoas fazem desde a época lá do Rei Sol. Então, o vídeo é sobre isso. Vamos começar a falar sobre as competições, né? Sempre que a gente vai em festival, isso tanto no Festival de Joinville quanto os festivais que eu participei, né? Sempre tem aquela discussão de que, balé não tem nada a ver com esporte, porque a gente não compete. E os festivais? Pois é, acho que esse pensamento já começa meio errado aí. Porque, na verdade, né, primeiro já tem uma competição dentro da própria companhia, de querer ser a melhor que salta, querer ser a melhor que gira, quer ser a primeira bailarina, né? E aí quando você vai da porta pra fora, não, somos todos amiguinhos, somos todos, não, ninguém compete com nada, não é esporte, e quando a gente vê que na verdade não é nada disso, né? E tá tudo bem, não há problema nenhum em ter um caráter competitivo, né? Mas a gente tem que entender que o caráter competitivo existe e tem que encarar ele como de fato ele é, né? Precisa de treinamento, precisa de orientação, precisa de ser específico, assim como o esporte é também. Até porque, na verdade, quando as pessoas entendem, é uma competição, eles já levam para um lado negativo. Sendo que a competição em si, ela não é para ser uma coisa ruim. A competição é para avaliar quem são os melhores. Então, chega a ser hipócrita quando o bailarino fala assim, não é esporte, e eles estão sempre malucos por troféus de primeiro, segundo, terceiro lugar em festival. O bailarino fica com o ego lá em cima quando ele é o melhor bailarino de Joinville, quando é não sei o que, quando ele consegue a bolsa para não sei aonde. Então, assim, até que ponto não é competição, né? Então é muito louco, né, ver isso. Exato. E aí acho que tem um ponto meio nebuloso no balé ainda, porque
que a gente avalia no balé, né? Qual é o parâmetro de avaliação no balé, que é justamente essas coisas que faltam. A gente gosta de avaliar tanto, mas qual é o parâmetro de avaliar? Por exemplo, no vôlei, a gente sabe que, se for o cara para bloquear no vôlei, é legal que o antebraço dele inteiro passe da rede, né? Que é um bloqueio bem efetivo, né? Se a gente sabe que na hora de avaliar, o cara vai bloquear, só a mão dele passa, já é um cara que, pra gente tirar ele, pra ele não fazer parte da equipe, já fica marcado ali. Isso em relação à avaliação de desempenho, né? Isso. Não em questão de competição mesmo. Então, Exato. por exemplo, se fosse para passar numa audição para entrar num time, é isso que é avaliado, né? Mas aí o próprio balé não tem, né? Quanto que você vai avaliar de altura o quanto ele salta? E aí na coreografia não precisa de saltar. E aí? E aí fica nessa, tem que saltar muito, tem que colocar a perna lá em cima. Aí ele vai na coreografia, não precisa de nada disso. E aí fica muito... O balé nesse sentido ele acaba sendo meio impreciso, mas por questões de tradição e cultura que vem há muito tempo, né? A gente não tem uma parâmetro de avaliação para saber, salta bem, né? O nosso parâmetro acaba sendo um parâmetro estético muito longe do que os parâmetros esportivos usam, que é números, que é o quanto que salta, o quanto que recupera. Então, assim, o balé está muito distante desses parâmetros que a gente usa no esporte, né? Sendo que às vezes o parâmetro no balé acaba sendo a beleza e só, né? E deixa todos os outros parâmetros que são muito legais de avaliar de fora. E chega a ser contraditório, né? Porque se for parar pra pensar, se você pega numa sala de uma audição e você tem meninas que fazem exatamente as mesmas coisas. Então, a exigência é você fazer o mínimo de uma aula completa. Tem que girar dupla pirueta, né? O básico. Tem que subir bem nas pontas, tem que fazer isso e aquilo. Qual que é o diferencial? A pessoa é artística. O que seria a pessoa artística? Né? O que diferencia uma menina que é muito boa girando para uma outra que também é muito boa girando? Qual que vai ser o critério de desempate? Muitas vezes é o físico, né? O que é ridículo. Sim. Porque não necessariamente a menina que tem um físico melhor e gira bem, ela pode ser mais artista do que a outra. Então são critérios avaliativos que até hoje, seja em audição, seja em festival, são critérios completamente soltos, que nem a gente entende. Por que uma pessoa entra numa companhia e outra não? Mas é maturidade. Maturidade do quê? Né? Então é muito confuso. E aí, assim, a gente perde grandes talentos que são maduras, são artísticas, são boas tecnicamente e tipo, a gente não sabe por que a pessoa não conseguiu emprego, enquanto a outra é fisicuda e passa. Então é muito confuso. E aí, nesse sentido, seria mais interessante a gente pegar um pouco das avaliações, né, que acontecem dentro do esporte para colocar para a dança, para que a gente tenha feedbacks mais efetivos. Porque aí chega assim, falta você trabalhar o seu artístico. O que é você trabalhar o seu artístico? É fazer curso de teatro? Não fica claro. Então isso é meio... Isso é frustrante também para quem é da dança, assim, tá no meio, tentando entrar no meio profissional. A própria idade também já é um negócio que eu acho absurdamente ridículo, que é o fato de você com 20 anos já é master. Cara, desculpa, meu Deus do céu. É verdade. Na verdade, assim, você com 18 anos, você já, é muito velho, não vai disputar o Prix de Lausanne nunca mais. É bizarro isso, porque não faz sentido nenhum, né? Você, imagina, você está na adolescência, você começa a descobrir as potencialidades biológicas que você tem, de repente você é muito bom em salto, potência, outra pessoa consegue fazer saltos mais verticais, outro faz mais saltos verticais, né? Outro faz mais saltos horizontais, e aí cada um tem uma especificidade muito boa, que daria para ser encaixado ali numa companhia, de modo para ficar uma companhia muito mais harmoniosa. E aí com 15 anos, 8 anos, ela já é desclassificada por conta da idade. Gente, desculpa, mas tá cheio de jogador de futebol com 40 anos batendo jogando bolão, cara. Mas que história é essa de achar que com 20 anos é master? Não, e fora, e aí vem aquilo que eu falei também. Mas às vezes a pessoa não passa numa companhia desclassificada por maturidade. Como que você vai esperar a maturidade de uma menina de 15 anos? Como?
Ela tá descobrindo da própria vida, ela tá com os pais numa pressão interna de se ela vai dançar, se ela vai cursar faculdade, se ela tá descobrindo relações interpessoais, sabe? Tipo, às vezes, sei lá, a menina tá preocupada com o primeiro namorada, não sei. E eles exigem um nível de maturidade que não precisa. E tem uma especialização precoce no balé, assim, muitíssimo precoce, que é... Mais do que na ginástica. Normalmente nos esportes a gente entende assim, né? Por exemplo, tem futebol, a pessoa dentro do futebol, ela vai ser goleira, ela vai ser atacante, vai ser zagueira, aí depois vai vir a especialização em determinada área. Aí no balé, o balé em si já é... a especialização precoce já, o balete, porque você tem que fazer tudo perfeito no balé para você ser considerado alguma coisa com uma idade muito nova. Você tem que dançar esmeralda com 9 anos. Então assim, eu acho que nesse sentido o balé tem uma tradição que já não reflete mais no que o que a ciência traz como melhor idade para performar potência, melhor idade para você trabalhar saltos, melhor idade para você trabalhar em festivais que tem características de resistência mais longos, né? Nem o último que a gente assistiu, né? Foi Carmen, que tinha uma apresentação longa, né? O balé mesmo. Não só apresentações isoladas, né? de 3 minutos, apresentações longas, né? Você requer uma boa preparação, né, da bailarina, da equipe como um todo, né? E tem tudo isso. Outra coisa que eu vejo bizarro, assim, além da idade, é a semana do balé, né? Semana das apresentações. E normalmente no esporte, o que a gente faz no esporte? A gente reduz a carga de treinamento dele, mantém a intensidade, reduz o volume pela metade do treinamento dele. Então em horas, né? Você diminui o tempo que a pessoa vai estar treinando, 6 mas horas, mantém ali a mesma intensidade. Se ele treina 6 horas, vai passar a treinar 3 todo dia. No balé não, é ao contrário, você aumenta, né? E aí a menina vai dançar com lesionada já. Fadigadíssima. Fadigada, lesionada, com maior chance de machucar ali. Muitas vezes elas mascaram, tomam algum anti-inflamatório, pré-mascarador, um analgésico ali, e dançam assim, aí a lesão piora na semana seguinte, né? Então tem tudo isso aí para ser considerado que no esporte a gente já vê que não é tratado assim há muito tempo já, na verdade, né? E aí entra o segundo tópico que a gente queria trazer para vocês, que é a questão da tradição. Tudo que a gente fala sobre dança, sobre arte, tudo é pautado de sempre foi assim. Mas é porque o balé é tradicional. Tudo tem a ver com a tradição, porque se o mestre daquela pessoa ensaiava 10 horas por dia, você tem que ensaiar 10 horas por dia para chegar no nível dele. Porque se o fulano conseguiu ser primeiro bailarino, ensaiando não sei o que, fazendo isso e aquilo, tem que ser assim, porque no balé sempre foi assim. E gente, quando você olha uma rotina esportiva, e não só quando você olha uma rotina esportiva, mas quando você olha a trajetória de atletas antigos lidando com as situações atuais, é completamente diferente. Porque os atletas antigos, eles olham para as atualizações que tem hoje e eles falam, nossa, que incrível, se eu tivesse isso no meu tempo ia ser diferente. E aí, assim, é até curioso, porque eu tava assistindo esses dias, né, uma matéria do Globo Esporte, do Esporte Espetacular, que tava falando sobre as seletivas da ginástica rítmica. E é assim, tem muita bailarina que ama assistir Olimpíadas, especificamente de ginástica rítmica, porque vê ali a semelhança, né, com a dança. E aí chega a ironia, né? Porque vê tanta semelhança da dança e não abraça a ginástica tanto quanto a ginástica abraça a dança. Então, as meninas da GR, elas fazem aula de balé, até com a Bruninha Martins, né? Que é a professora e coreógrafa delas. Mas a dança não faz o lado contrário, a dança não vê o potencial que o esporte pode trazer. E aí, nessa matéria em especial, a atual técnica, ela fala que na época dela, ela gostaria muito de que tivesse uma equipe interdisciplinar, ela gostaria muito de que tivesse todo o aparato tecnológico que as meninas têm hoje em dia. E é diferente na dança, porque na dança fala assim, mas comigo não foi assim, hoje em dia é mimimi. Porque antigamente eu dançava com a sapatilha que tinha. Esse negócio de fitting, esse negócio de fitting aí é muito novo, eu acho estranho. Não, porque a gente ensaiava não sei quantas horas por semana. Então,
é muito louco você ver esses dois lados, assim, e são duas oportunidades que a gente tem de trabalhar com o nosso corpo, falando do balé e da GR, são técnicas muito próximas e elas não se conversam, porque a dança é sempre pautada na tradição, porque se Baryshnikov fez 30 mil cirurgias, tudo bem eu fazer outras 40 cirurgias, porque é a trajetória da dança. E outra coisa importante, né? Primeiro lembrar, você não é a sua professora, né? Segundo, você está em 2024, você não está em 1957, né? Nem 98. Só aí a coisa muda e muito, né? Só aí a gente já mudou forma de treinamento, equipamento, a gente mudou tudo aí, a gente tem conhecimento para fazer muita coisa. Então não dá para você comparar você com a sua professora. Se a sua professora fazia tudo aquilo, o problema é dela, o problema não é seu. Você não precisa copiar ela, né? E eu acho muito louco, porque a modalidade mais legal de se comparar, que aí todo mundo sabe, todo mundo gosta da palpite, é o futebol. O futebol a gente vê evoluindo aí sempre tem estratégia. Não tô dizendo brasileiro tá cruel, né? O brasileiro não vamos tá falar de embaçado, seleção né? brasileira não, galera. Mas o futebol mesmo como um todo, né? Inclusive pelas entrevistas do Ronaldo, ele falou, pô, antigamente eu precisava correr, cara, fazer aeróbio de 50 minutos, né? E sendo que eu era o cara que corria, fazia potência, né? Eu precisava correr 50 minutos, eu precisava dar tiros curtos, né? Inclusive ele fala, eu acho que esse excesso de sobrecarga do treino aeróbio, imagina, 50 minutos, correndo, você vai ter e todo dia aquilo, né? Você vai ter uma sobrecarga, um impacto no joelho, né? E ele mesmo falou, eu acho que uma das coisas que me fizeram machucar o joelho foi essa corrida excessiva e desnecessária que eu fazia. Que naquela época, né? 98 lá, eu entre Copas, né? Eu não sabia, achava que aquilo era importante. Hoje eu vejo que muito atleta não faz mais isso, não tem necessidade. Então cada posição do futebol lá, cada atleta faz um tipo de treinamento específico, né? Então assim, a gente evoluiu muito nos esportes, ginástica, e aí um que eu acho muito legal, extremamente tradicional também, é o judô. O judô tinha uma prática que antes das competições vocês colocavam o saco para você perder peso, para bater o peso, né? E então eu lembro que o nosso amigo Honorato, pra quem não sabe, a gente trabalhou com o Honorato, Carlos Honorato, medalhista olímpico de Atlanta, prata, se não me engano, prata ou bronze, não me lembro agora, mas foi mesmo medalhista olímpico. Ele contou que ele estava próximo da competição, ele saía na praia correndo para gastar peso, né? Pesos que vêm só da água para bater peso, né? E aí depois ele ir para a competição. E aí a gente teve uma palestra uma vez na Unifesp, lá na Federal de São Paulo, que o Rogério Sampaio, que hoje ele é coordenador do Comitê Olímpico, ele está indo lá para Paris com os atletas, ele mesmo em entrevista. Hoje é uma prática que a gente não faz com os atletas judocas, a gente prefere manter o peso dele ao longo do ano do que chegar próximo à competição e fazer ele passar por todo esse estresse fisiológico. Isso não é interessante mais e é uma coisa extremamente tradicional que no judô amador, no boxe amador ainda faz isso. Mas você vê que a nível olímpico não é essa orientação mais. E ainda assim, a nível olímpico, eles não perdem a tradição. Isso que é mais interessante, porque o medo que o bailarino tem é de perder, né, essas coisas da dança. Mas a gente vê que no judô olímpico ainda tem toda aquela questão da tradição, do respeito, né, dos judocas lá, das faixas. Isso ainda existe. Então não quer dizer que se tornar um esporte vai fazer com que você de fato perca a sua tradição, né? E existe também aquela linha entre o que é tradição que é aplicável e o que é dispensável. Então, por exemplo, né, entrou em discussão esses dias aí no Instagram sobre toxicidade com professores. Ah, mas isso é disciplina. Ah, mas isso é respeito. Uma coisa é respeito, outra coisa é tipo você ser estúpido. Outra coisa é você usar a posição de ser professor, de autoridade e jogar toda aquela prática abusiva para cima do aluno, né?
com essa autoridade de maneira abusiva pra cima do aluno, né? E, meu, assim, eu já fui do futebol, já fui do vôlei, já fui professor, já fui aluno, já estive do lado dos dois lados. Eu nunca vi nenhum professor falar assim comigo. Inclusive, meu irmão ele mais novo ali, acho que uns 10 anos, ele tava no meio competitivo mesmo, assim, Já nas peneiras, né? Já pra entrar já numa equipe de base já, e nem lá eu vi técnico ser assim, que nem eu vi professores de balé. Gente, estamos falando de futebol dos anos 2000, com professor técnico machão, assim, tipo, desses caras aí, nem isso eu vi eles fazerem. Então, e aí a gente vendo essa discussão, né, foi até uma coisa bem interessante que o Vi estava conversando com a gente, é que você bater no seu aluno, você chamar ele de burro, chamar ele de idiota, chamar ele de a menina de gorda, não impõe a disciplina e o respeito que ela precisa. Agora, você respeitar o horário, por exemplo, é diferente. Você cobrar um uniforme é diferente. Você cobrar a presença da menina no ensaio geral é diferente. Mas assim, é cobrar colocando regras, não sendo idiota, não sendo tosco, tipo, de apontar o dedo, de humilhar a pessoa. As pessoas acham que uma aula de balé, ela não é levinha, mas uma aula de balé, ela sempre vai ser regada a insulto, né? Vai ter sempre alguém batendo com uma vassoura na sua perna, ou que nem, né, as professoras antigas que tinham, né, que eu não vou citar nomes, mas que acendiam um isqueiro para subir a perna da menina e colocava debaixo da perna. Eles acham que isso, a dança é assim mesmo, que se fosse minha filha, eu ia ensinar ela a chutar a cabeça da professora também, né? Já tá aqui mesmo, já chuta, pá, né? Então é diferente você impor respeito e você ser tosco, e você ser tóxico. E as pessoas ainda batem palma para o professor que hoje em dia ainda é tóxico. Eu vi professor esses dias ironizando a menina que tava só curtindo fazer uma variação. A menina não tinha pretensão de ser profissional, a menina só tava ali numa experiência que ela não vai ter nos palcos. Mas olha que ridículo, ela não sabe nem esticar o pé direito. Isso não é coisa para se expor na internet. E as pessoas ainda batem palma para esses mestres, porque um dia eles tiveram uma história. Então é muito louco assim, que a dança cancela umas pessoas e não cancela outras, que deveriam ser canceladas. Então tem muito professor aí que deveria sim ser cancelado, porque ele não tá impondo respeito, não. Ele tá sendo panaca. Não, e outra, né? Diferente dos esportes como um todo, as categorias profissionais, até as profissionais de base, de iniciação, normalmente o aluno que vai lá, ele é pago para estar lá, para fazer parte da equipe, né? Então ele trabalha. Então eu conheço gente com... tinha uma amiga minha, professora também, personal, o filho dela já recebia com 9 anos do Santos, né? E olha a diferença, com 9 anos você recebia. No balé, você paga para alguém ser grosseiro com você. Então já começa a diferença aí, né? Normalmente você só vai receber no balé, e olha quando receber também, né? E mesmo contratado você ainda não recebe direito? E tem isso ainda. Para passar por isso, para passar por uma professora que é grosseira, por alguém que para cometer grosseria com você, putz, aí eu acho assim extremamente complicado, extremamente delicado isso, né? Então eu sou uma pessoa assim que incentiva mesmo a denúncia a professores tóxicos. Não é só simplesmente vou sair da escola e vou deixar o resto das pessoas se lascarem. Não, gente, chega dessa cultura. A gente cancela pessoas por muito menos, enquanto tem pessoas que realmente estão sofrendo as consequências. Aí vem aquele outro discurso, né? Mas hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais forte depois disso tudo. Muito mais forte, minha sapatilha velha furada. Porque o tanto que você investe com psicólogo, o tanto que você investe com quanto você fica maluca da cabeça, velho, vem falar que é forte? Não é isso, sabe? Acho que tem tanta coisa muito mais útil do que vir com esse discursinho de que eu sou forte. Não, galera, não. Fora a questão das lesões, né? Vamos falar de lesão, que a gente não falou de lesão ainda. Não, outra coisa que também combina com lesão é a alimentação. Adoro falar, hoje a aula, as bailarinas falam, a aula foi pesada hoje, ó. É lógico, você come alface, a aula mais leve do mundo vai ser pesadíssima pra você. Come uma barrinha
desse tamanho. É que nem a galera antigamente do CrossFit, que fazia low carb, né? Comia pouco e falava, não, a aula foi pesada. Na verdade, a aula foi leve, moderada. Você só sentiu ela pesada porque você estava com baixa ingestão de carboidrato, com baixa ingestão. E aí, lógico, qualquer atividade do mundo vai ser pesada nesse estado de alimentação que você dá. E que fica muito mais propensa a gerar lesão também. Né? Então, assim, são duas coisas que caminham juntos, que eu vejo muita gente ignorando, e que nos esportes já se entendeu que a alimentação é muito importante. Zerar a alimentação, cortar carboidrato, só se for assim, fases muitíssimo específicas, e o carboidrato faz a maior parte ali da alimentação de qualquer atleta, qualquer pessoa que deseja alta performance. E com bailarino deveria ser assim também. Até porque, né, se for parar pra pensar, uma aula de balé é 1h30, no máximo 2 horas. A gente não consegue manter alta intensidade por 2 horas, gente. Não dá, não. Nem se a gente fosse o maior atleta do mundo. Então, ai, nossa, a aula foi pesada. Pode ter sido muscularmente ali, eventualmente algum exercício ou outro, mas a aula não é pesada o tempo todo, gente. Não vamos cair nessa ironia. Não é porque você tá lá escorrendo que, ai meu Deus, que incrível. Não, você só perdeu água mesmo, isso não quer dizer nada. E aí a questão do limiar de dor do bailarino também é outro problema. Porque assim, a gente é ensinado a aguentar o que tem, né? E aí a gente leva o corpo a extremos que não precisam. Aí o pessoal fala assim, mas atleta leva o corpo ao extremo. Só que o atleta leva o corpo ao extremo quando precisa, não a todo momento. Exato. Então, para levar o atleta no seu extremo, é numa grande competição, é numa Olimpíada, é numa seletiva, não é no dia a dia, não é toda aula que ele tá lá. Ele tem ali um controle, né, do que ele precisa fazer e como que ele vai fazer. Uhum. Então, por exemplo, no atleta a gente tem fases que a gente aumenta, intensifica o trabalho, fases que reduz, futebol mesmo, futebol tem somente no Brasil. No Brasil que você tem um calendário esportivo meio diferente do calendário europeu. Então no Brasil as equipes jogam quase que 2 vezes na semana, né? 3 vezes na semana. E aí eles jogam futebol. E aí como é que eles vão jogar futebol de novo no dia seguinte? Eles jogam, só que eles jogam numa intensidade menor, num volume menor, que é para gerar essa recuperação que a gente chama de recuperação ativa. Continua trabalhando, não é para parar, mas você não pode sobrecarregar também. Senão você não vai ter atleta para jogar as principais competições. Tanto que é muito comum, né? No dia seguinte do jogo deles, normalmente não tem treino de musculação, mas tem ali algum tático, né? Alguma coisa tem assim que não vai sobrecarregar. Eu não sei futebol porque não é a área que eu acabo estudando, mas você não pode ter o mesmo volume de treino, a mesma intensidade de treino. Você vai ter que reduzir depois de uma partida. Porque a partida a gente considera no esporte que é 100% de todos os atletas que você dá. Então você considera fisiologicamente o atleta deu 100%, né? Tirando a seleção brasileira. Mas o atleta 80%. Em competições é 100%. Né? E aí a gente, depois de um período de 100%, vem o período de recuperação. E no balé deveria ser isso assim também, né? Não dá pra você ter, inclusive, não só a percepção do aluno, né? Que a gente tá falando do ponto de vista do aluno. Que alimenta mal e acha que a aula foi super pesada. Na verdade a aula foi pesada porque você comeu mal. E segundo, a aula pode realmente ser extremamente pesada, porque o professor também tem essa ideia de passar a aula pesada a semana toda também. Não consegue manipular, né, o que é uma aula pesada, o que é uma aula leve. Né? Às vezes o professor incentiva a ter uma aula extremamente pesada, densa, né, e que acaba prejudicando o aluno também. Às vezes a aula realmente está pesada também. E aí junta os dois, uma aula que o professor dá pesada, o aluno acha que está pesada e está mais pesada do que todo mundo pode imaginar. Porque ele não está alimentado direito. Também. E também tem uma questão interessante que é feita no esporte, que assim, às vezes quando a gente tem competições muito próximas, o próprio atleta, ele escolhe qual que ele vai dar 100%. Na dança não, né? O bailarino acha que se ele ganha primeiro lugar naquela competição menor, a outra ele é obrigado a ganhar primeiro lugar de novo. Só que no esporte é diferente. Então, por exemplo, agora que a gente está no período pré-olímpico, tiveram algumas seletivas, alguns campeonatos melhores, que mesmo quem já tem o índice olímpico não se preocupou em ganhar aquele primeiro lugar. Porque não é o objetivo dele, não é o que ele quer. Se preserva para uma competição melhor. Que é muito mais importante. Às vezes ocorre sim do atleta ganhar uma dobradinha, né, uma trepadinha que a gente chama, ganhar 3 competições de modalidades diferentes, mas que se completam. Principalmente no atletismo, que é assim.
né? Às vezes acontece, não é sempre, né? Mas nunca vai ser no recorde dele, né? Nunca vai ser no máximo dele. Então vamos supor assim, jogando muito, porque eu também não lembro os índices. Mas sei lá, pelo índice olímpico o cara tem que correr em 10 segundos. E aí numa competição anterior ele ganhou com 9, né? Sei lá. Ou sei lá, ganhou com 8. O 9 do Bolt ainda. Ninguém quebrou ainda. Mas assim, não é totalmente no que ele poderia dar o 100%, porque não é o objetivo dele. Então às vezes o bailarino ele coloca assim, se eu vou competir, por exemplo, num Prix de Lausanne, eu sou obrigada a tirar primeiro lugar no passo de arte. Eu sou obrigada a ser melhor bailarina de Joinville. Não necessariamente. Qual que é o seu objetivo? O que você quer? Você quer um prêmio para ficar lá empoleirado na sua estante? Ou você quer uma vaga numa escola, por exemplo? Então ali você precisa entender o que você realmente quer. E nisso os atletas já são preparados já desde sempre. Então, tipo, qual que é o seu objetivo maior? É aqui. Então o que a gente vai fazer? Isso para você chegar aqui. Ali no meio, você não vai precisar dar o seu 100% porque não é o seu objetivo maior. Inclusive, as competições para você chegar aqui, as competições que você passa aqui são competições teste. Aí uma dessas competições fala, essa aqui você dá 100% pra gente testar você pra ver como é que você se dá nessa. E nunca é tão próxima também. Nunca é tão próximo também, porque aí você vai acabar perdendo esse time, né? Outra coisa legal também é que toda vez, às vezes você vê uma reportagem, tal atleta que era destaque ano passado nas Olimpíadas perdeu a vaga tal, ou então fez o pior índice do ano dele, e aí aquilo vira um sensacionalismo e a gente que é profissional, a gente entende, que legal que ele não bateu, porque não era o objetivo dele bater naquele momento. Naquele momento ele não era para ele estar no auge dele mesmo, porque o auge dele é daqui a alguns meses ainda, né? E no balé parece que se sempre no mesmo lugar. Né? Eu acho que talvez se o próprio balé se preocupasse em escolher competições de maneira mais... assertiva mesmo, né? Isso. De maneira muito mais precisa. Essa competição você vai fazer competir essa aqui você vai fazer essa aqui é teste, porque no ano que vem a gente vai validar ela mesmo. Putz, o bailarino teria uma longevidade muito maior. Né? Inclusive, né, quando você começa a fazer isso, talvez daqui a alguns anos você poderia até fazer 2 competições por ano também. E aí não tem problema nenhum, porque seu corpo está preparado. O problema é você ter todas as competições numa idade que você não tem, numa fase que você não consegue se alimentar, e aí juntar tudo. Aí realmente é muito impossível. Né? E aí outra questão importantíssima que ninguém fala é a questão do bendito do fair play. Né? Para quem não sabe, fair play é como se fosse ali um código de ética. Código de respeito com os jogadores, com o jogador do seu time, com o jogador adversário também, né, para vocês terem uma ideia. É uma conduta ética lá, que ela engloba várias coisas ali. Eu vou deixar fixado, eu já falei sobre fair play aqui no canal, e aí tem um playlist de Olimpíadas aqui, das últimas Olimpíadas, vocês podem conferir que eu falei mais sobre isso. O fair play ele pode ser tanto a sua atitude no jogo, quanto a sua atitude em relação ao adversário. Uma, por exemplo, que eu lembro, para mim é uma das mais bonitas que eu lembro das Olimpíadas, inclusive é uma pessoa que eu queria muito conhecer, é do Vanderlei Cordeiro de Lima, que é aquele padre irlandês, inclui todos os palavrões possíveis agora, que barrou ele, né? Ele ia ser primeiro lugar, eu não lembro que a Olimpíada foi de Sydney 2000, acho que foi Sydney 2000, se não me engano. O padre irlandês lá entrou no meio da pista, parou ele, e para quem não sabe, quem está correndo com ele não pode tirar o padre irlandês dele, porque configura uma conduta que alguém lá da corrida ajudou ele a desvencilhar, e aí ele é desclassificado. E nem os juízes da prova poderiam retirar ele. As únicas pessoas que poderiam retirar ele, ou é o público que entrar e segurar o padre, ou é a própria segurança da equipe que chegar lá e retirar o padre. Fora isso, os atletas não poderiam entrar no meio para desvencilhar. O Vanderlei Cordeiro Júnior teria que desvencilhar sozinho, mesmo, né? Como ele fez. Né? Caso ele recebesse ajuda externa de pessoas que não podem ajudar, ele seria desclassificado. Então o que aconteceu? Ele conseguiu desvencilhar, continuou a corrida, terminou
terceiro lugar, se não me engano. Segundo ou terceiro lugar, mas subiu ao pódio. E ele poderia ter uma atitude que é, no momento que ele foi entrevistado, ele poderia falar mal do padre irlandês. E assim, se ele falasse mal, eu super entenderia, super defenderia ele, entendeu? Eu ia bater palma, entendeu? Eu super entenderia. Aquele padre foi um saco. Exato, mas o Vanderlei chegou lá e falou assim, não, tudo bem, agradeço pelo fato de estar aqui competindo, subi no pódio com meus amigos, foi bom. E é isso, eu desejo paz para todo mundo e é isso aí. E aí ele ganhou a medalha Pierre de Coubertin, que é justamente a maior honra olímpica relacionada ao fair play. Então esse é um fair play que ele teve dentro do jogo dele com ele mesmo. E tem o fair play de adversário também, que é, sei lá, às vezes um exemplo legal, você tá no vôlei lá, você tá jogando vôlei, né? Aí sua mão tocou na rede, ninguém viu, e você mesmo fala, eu bati na rede. Né? E aí o juiz fala, então vamos dar os pontos para quem deve aqui, né? Então são essas atitudes com o adversário e dentro do jogo mesmo, que é o fair play, que, cara, eu acho uma das mais bonitas do esporte, inclusive a maior medalha, a Pierre de Coubertin é uma das maiores honrarias das Olimpíadas, né? Outro exemplo também é quando você tá num jogo de futebol, por exemplo, sei lá, aconteceu um esbarrão, alguém machucou, bola na mão na bola, e aí ninguém apitou. Não só ninguém apitou, mas eu vejo muito assim, né, quando você vê que o cara tem uma atitude de fair play, o cara tá caído, o adversário ajuda a levantar, sabe? Umas pequenas atitudezinhas, assim, que você fala assim, caramba, o cara foi legal. Isso tem muito, muito, muito no esporte. E, cara, não tem na dança. As pessoas, elas não se apoiam nesse sentido. A gente vê pessoas competindo na mesma categoria que querem se degladiar, que querem, tipo... Sabe aqueles estereótipos de filme? Quase que acontece mesmo, capaz de colocar lâmina lá dentro da sapatilha. Aí depois achar ruim se o filme demonstra isso, né? Ai, nossa, porque tá estereótipo demais. Estereótipo, gente, mas Mas alimenta, sabe? Então, tipo, a pessoa quicou na pirueta, a pessoa fica, nossa, ela quicou na pirueta. Tipo, não tem, sabe, o mínimo de respeito, sabe? Então, é uma coisa que a dança precisava muito trazer do esporte, essa questão do respeito mesmo. Porque vai que um dia vocês estão competindo na mesma categoria e aí justo vocês duas são contratadas por uma mesma companhia e vocês vão ter que dançar juntas. E aí? Então a gente nunca sabe o que pode acontecer, então a gente tem que sempre tratar o nosso adversário com respeito, né? Então isso o esporte ensina muito bem desde criança, desde lá da base, desde do comecinho. Exato, quando a criança tá com muita energia, que às vezes você vai querer socar o amiguinho, o professor tá sempre lá, não, você tem que respeitar o seu colega, porque é a vez do seu colega de chutar a bolinha, né? É a vez do colega sacar lá, é a vez do colega de dar manchete lá, a cesta. Então, já é ensinado desde o começo. E na dança, não. Se você ficou na fila da frente, vai ter sempre alguém falando assim, olha, você tá na fila da frente, fulana tá na fila de trás. Então, se você tá na fila de trás, é porque você é ruim. Porque a professora quer te esconder. Ah, porque fulano é o primeiro da fila. Ah, é porque fulano que tá na primeira da fila é o queridinho do professor. E aí você tá sempre buscando ser o primeiro da fila. Isso é horrível. E no esporte, por mais que você seja, o único momento que a gente sente assim é quando você é o último a ser escolhido. Porque aí não tem jeito, né? Aí, né? Mas assim, mesmo você sendo o último a ser escolhido, na hora que você joga, né? O pessoal ajuda, fala, ó, sobe mais você, recua nessa hora, tenta fazer assim, a galera se ajuda, coisa que a gente não vê dificilmente no balé. Então alguém tá com dificuldade de levantar a perna, a primeira coisa, é porque você tá gorda. Tipo, porra, velho. É o que mais acontece, caralho. Principalmente em conjunto com Ensina, ponta. Ajuda, tenta subir por aqui, tenta jogar seu peso do corpo mais pra lá, tenta achar o seu centro. Cara, aí não, a gente vê jogando a culpa da pessoa em outra coisa, em outra situação. Como acontece muito com conjunto em que às vezes a menina tá com uma sapatilha que não é adequada pra ela. E aí todo mundo fala assim, ó lá, não tá subindo direito, ó lá, gordinha. Isso acontece muito, gente. Eu tô falando porque um dia eu fui essa pessoa que já julgou, infelizmente. Mas graças a Deus eu evoluí. Mas é muito certeiro, isso sempre acontece. É porque ela não tá subindo direito porque ela é gordinha. Não, às vezes ela não tá subindo direito porque a sapatilha dela não tá adequada. Porque a professora não deu atenção pra ela direito. Então assim, são vários fatores. E, nossa, no esporte eles conseguem incluir um pouco melhor isso. Então mesmo um aluno que seja um pouco mais gordinho, o professor nunca vai deixar completamente de lado. Ele vai ter sempre ali um trabalho ali de inclusão. Tem o bullying às vezes com os próprios alunos? Tem.
Mas o professor, ele tem muita função de também, tentar intervir, de tentar trazer aquilo. E às vezes aquele gordinho é o que vai decolar mais ainda, gente. É que a gente não percebe isso, né? E aí puxando esse assunto, vai fugir um pouco do fair play, do assunto do fair play, mas é o que a gente fala, né? Se você pegar uma pessoa que está gordinha e incentivar ela na modalidade que ela quer, ao invés de ficar falando que ela tem que emagrecer, capaz dela emagrecer naturalmente como consequência das atividades. Pela dedicação dela. Se ela focar em emagrecimento. Porque quando você foca em emagrecimento, tudo que você faz ao redor está focado em emagrecer. Sim. Então você vai comer, você vai pensar 2 vezes em comer sim ou não, e aí vai gerar um sentimento ruim. Nossa, mais. Um monte de coisa. É muito diferente você pegar alguém gordinho e falar, beleza, você tá assim? Então beleza, vamos melhorar seu salto. E aí toda atividade que você faz é voltada para melhorar o salto. É pensando em melhorar, não em pensando em restringir. Então, só essa conduta aí no esporte é diferente. Tanto é que quando a gente vai treinar lá no clube lá, tem gordinho jogando futebol, joga bem pra caralho demais, vôlei, salta bem no vôlei. Cara, a gente não precisa ninguém precisa ficar no pé deles falando que precisa emagrecer. Eles simplesmente fazem a atividade porque gosta, porque se sente bem e tem um bom desempenho. E tem bom desempenho com isso. Às vezes a gente só precisa virar pra ele e falar, professor, eu tô sentindo falta de saltar mais. Beleza, vamos trabalhar salto. Você ficar enchendo a cabeça dele falando que tem que emagrecer. Tem que emagrecer. Melhora o salto, faz exercício que melhora aquela coisa que ele já faz. Então no balé, tem uma pessoa que tá gordinha no balé, emagrece. Não, melhora o que ela precisa melhorar muscularmente. Né? Se ela precisa de mais flexibilidade, trabalha a flexibilidade nela. Precisa de mais músculo ali, precisa de mais força, melhora a força nela. Não precisa ficar enchendo o saco para emagrecer. Às vezes o caminho tá mais fácil, treinando no que ela é melhor, do que querendo fazer uma coisa que ela tem mais dificuldade de fazer, que vai demorar, E vão gerar consequências, né, sequelas mentais ali pra vida toda, né? Eu sei porque eu já falei muito aqui nesse canal sobre isso. E, né, o ponto que estamos imensamente curiosos para saber como que vai acontecer isso. É o primeiro ano em que uma modalidade de dança está competindo nas Olimpíadas. Vem aí! Não, dança de rua ainda, né? Porque dança, de certo modo, a ginástica tem também, né? Tem a parte acrobática, mas tem muita dança envolvida, né? É mais acrobático, né? Mas tem música envolvida, tem a dança envolvida, né? É que agora a modalidade é da rua. Literalmente. Já tinha o skate de Tóquio, né? Sim. Agora vem mais essa ainda, né? Surf também. Que é uma modalidade bem diferente. E aí vem aí o breakdance, galera. Breakdance nas Olimpíadas Paris 2024. Paris 2016, abrindo um triplex na cabeça dos bailarinos. Abrindo um triplex, trazendo a dança como modalidade olímpica. E aí tem muita gente reclamando. Mas agora vai descaracterizar a dança. E pra quem acha que vai descaracterizar, sinto dizer, mas o breakdance ele já é o esporte há muito tempo. Pra quem não sabe, em 2006 rolou no Brasil o Red Bull Beast One, que é o campeonato de breakdance patrocinado pela Red Bull. É considerado o campeonato mundial, inclusive. E eu estava presente quando foi aqui em São Paulo, eu assisti. Então você tem várias pessoas, tem gente dos Estados Unidos, gente da França, gente do Japão, gente da China, tinham brasileiros também. Eles competem um a um no modelo, eu não sei como vai ser nas Olimpíadas, mas pelo menos no Brasil, essa questão da competição já existia, na verdade, muito antes de 2006, porque cada ano é em um país diferente. E em 2006, se não me engano, 2012 também foi no Rio de Janeiro, 2006 em São Paulo. E essa questão do breakdance como competição já rolava há muito tempo. A questão é que ela virou olímpica, né? Vai mudar algumas regras, obviamente, né? Aí é que tá, né? O fato de virar uma modalidade olímpica só quer dizer que eles sistematizaram uma conduta de avaliação. Padronizaram para que tivesse avaliação, para que fosse isso, né? Para que tivessem alguns critérios que pudessem ser avaliados nas Olimpíadas. Sim, então basicamente é isso, porque a competição vai ser a mesma, como sempre é. E se fosse, por exemplo, uma competição de balé, seria igual ao modelo de Prix de Lausanne. A única coisa é que teria que ter um comitê para padronizar quais são os critérios. Então, qual que vai ser o critério artístico, qual que vai ser o critério técnico, qual que vai ser... individual, vai ser em grupo, isso aí já muda muita coisa. Então não muda, gente, não vai descaracterizar, não vai bagunçar, não vai acontecer nada, a gente precisa
ver como é que vai ser, para aí sim a gente ter alguma opinião sobre isso. Eu tô extremamente curiosa para ver como é que vai ser, né? Quem tá disputando, né? Tipo, porque coincidentemente, em 2022, quando a gente tava no Festival de Joinville, ele descobriu que teve a seletiva dentro do Festival de Joinville. Dentro do Festival de Joinville teve uma seletiva olímpica. Vocês têm noção? Era dentro do maior festival de dança do mundo. Eu não lembro se era fazia parte ou se era regional ainda. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que era tipo regional, mas era uma seleção para enviar a galera ainda. Que estavam 2 anos. Ó, os juízes, da seleção brasileira. Imagina se, por exemplo, sei lá, eu aqui viajando, vocês vão querer me matar, o povo que é tradicional vai querer me matar agora. Mas imagina, daquele ano do Festival de Joinville saiu o melhor bailarino ser convidado a disputar as Olimpíadas na modalidade balé clássico. Pois é. Pode ser uma seletiva aí. Isso quer dizer que vai mudar as regras de como que é o Festival de Joinville? Não, porque a competição vai ser a mesma. Você vai chegar lá, vai apresentar a sua variação, vai apresentar a sua coreografia e pronto, acabou. Deu check. Deu um troféuzinho, deu um troféuzinho. Aquele troféuzinho vai te levar para seletiva para outras competições. Tal qual é em qualquer outra coisa. Como é que a gente tem seletiva para o IAGP? Passo de arte. Passou lá no passo de arte, você tem lá você concorre a uma vaga para o IAGP. É a mesma coisa. A diferença é que tem um código, tem uma federação, né? Confederação. Uma federação. Você tem alguém que representa os atletas olímpicos da federação. Então, do break eu não sei. Mas, por exemplo, no vôlei tem a CBV, né? Comitê Brasileiro de Voleibol. E aí, geralmente, tem uma comissão técnica, né? E aí, essa comissão, ela tem cargos que são meio que obrigatórios. Então, você vai ter, sei lá, a pessoa que é da medicina, a pessoa que é do preparo físico, não sei o quê. Sempre tem uma comissãozinha ali. Física, enfim. Tem várias divisões. Também tem físico, tem nutricionista, tem tudo, né? É multidisciplinar, literalmente. Então não muda nada, gente. Na verdade, seria até incrível se a gente tivesse uma confederação de dança clássica. Porque a gente teria certeza que teria uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, né? Com nutricionista, com um profissional de educação física passando treino certo, não a blogueira que passa treino aqui no YouTube. Então seria inclusive melhor, porque fomentaria um cuidado mais sério com o corpo. E isso não descaracterizaria a arte em si. Então, eu tenho certeza que o break dance nas Olimpíadas, ele não vai ser descaracterizado. Vai ter algum aspecto artístico ali. E, nossa, vai ser incrível. Eu tô muito ansiosa pra ver. Sim, eu também. E é isso, meu povo. O que vocês acharam desse vídeo imenso, né? Dessa conversa gigantesca que a gente teve aqui. Ao longo das Olimpíadas a gente pode trazer mais. A gente pode trazer mais também. Inclusive, acompanha lá no meu Instagram, né? Se você está vendo isso aqui enquanto tem as Olimpíadas, muito provavelmente estarei fazendo quase uma cobertura completa, porque eu sou viciada nas Olimpíadas. Então vai lá no meu Instagram, tamirisreis.personal, e no do Vini também, que é vinigomes.personal. A gente estará fazendo a nossa cobertura, nossos comentários, né? Fazendo essa relação mais profunda, digamos assim, com cada esporte que a gente estiver assistindo aquilo. E aí, na próxima oportunidade, a gente comenta, né, como que foi o break, né? Exato, a gente pode fazer. Exato. A gente não sabe nem ainda quais são os critérios que vão ser avaliados, né? Eu quero saber também quem, né, vai estar comentando o break, né? Pra quem não... e outra coisa, o break no Brasil ele é bem diferente, pra quem não sabe. O break no Brasil tem muita coisa de capoeira, tem muita cultura brasileira, dependendo da música que eles escolhem, tem samba envolvido. Então, cara, o break brasileiro é muito legal. Porque na verdade, porque de danças de rua a gente tem estilos. E aí foi escolhido o break. É como se falasse assim, dança. E aí tivesse categoria contemporâneo, jazz, clássico, moderno. Nas danças urbanas é isso. Tem as danças urbanas, aí tem o break dance, o pop, rock, então é uma parcela das danças urbanas ainda. Sim, mas por exemplo, quando um atleta brasileiro do breakdance ele opta pela música que ele vai dançar, normalmente no gingado dele tem muito samba, tem muito capoeira, que aí complementa o breakdance. Então é uma característica muito brasileira que tem no breakdance, que é muito legal de ver. Recomendação, se vocês procurarem aqui no YouTube, procura Marcelo D2 Acústico B-Boy.
Vocês vão ver quanto de capoeira tem. E quem vai apresentar, se não me engano, é o Pelezinho e o Chaveirinho, os b-boys que vão estar nesse vídeo aí que vocês procuram no YouTube. Bem legal. Vocês vão ver o quanto tem de gingado brasileiro no break nosso. E é isso, né, gente? É arte, não deixa de ser, né? Então, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo, né? Comenta aí quais outros assuntos você acha que a gente poderia fazer numa possível parte 2, já com os comentários do breakdance. E se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita e se inscreve aí, né? Pelo amor de Deus, ó, até ele tá pedindo aí, ó. O Vini, ó, então vai. Se inscreve aí, cara, se inscreve aí, mano, porque, olha, vai ter mais dança aí pelos próximos meses. Beleza? Então é isso, meu povo. Vejo vocês no próximo vídeo. Agradecer a presença do Vini. Valeu, me segue lá no Instagram também, @vinigomes.personal. Eu não trabalho com bailarinas, mas eu trabalho com as mães das bailarinas. Trabalho com saúde da mulher, então treinamento e ciclo menstrual. Então pode me seguir lá também se você não é bailarina, mas é mãe da bailarina, amiga da bailarina que não é bailarina. Professora, então, me segue lá. Diretora da escola que não faz balé. É isso aí. Então é isso, meu povo. Vejo vocês na semana que vem. Um beijo. Valeu, tchau, tchau.